Sem fundamentação legal nenhuma. Nenhuma. Completamente ilegal a medida. Mas vou continuar aqui. Concurso especializado, cujo objetivo principal era melhorar a qualificação do profissional militar, oferecendo desde o início de sua carreira conhecimentos específicos para o seu trabalho. Ele fala aqui que eram as especialidades: odontologia, mecânica aeronave, infantaria, coisas do tipo, né? Oferecendo desde o início da carreira conhecimentos específicos para o seu trabalho. Nesse contexto, seria possível o militar praça iniciar sua carreira como soldado especializado. Também. Não só as praças, né, como os civis de iniciarem uma carreira como soldado especializado. Eu quero frisar isso porque eu acho que entendi a manobra argumentativa que está sendo feita junto aos magistrados. E eles não sabem. Ok? Então, o que acontece? Inicia o serviço militar inicial, iniciar sua carreira como soldado especializado, em uma trajetória diferente daqueles que iniciaram o serviço militar inicial, sendo garantidas diferenças por meio das distintas formas de ingresso. A diferença pelas distintas formas de ingresso. O civil, por um concurso público federal, assim como aqueles do CSMI, que tiveram que passar pelo concurso também. Porém, os dois tiveram ingressos de realidades diferentes. Ok? E o que depois eles tentaram não, eles efetivaram, foi chamar esse ED S1, a revelia do próprio regulamento do Corpo de Graduado de Aeronáutica. Eles fizeram aí a confusão. Não é esse S1. E S1 só existe... Vou chegar lá na frente. Eu vi o brigadeiro, né? Com todo respeito a Vossa Excelência, tá? Na sua argumentação, naquela audiência pública, né? Trouxe a argumentação, e o que o senhor trouxe, inclusive o senhor só lia um texto que estava em sua mão. O senhor só lia o próprio regulamento. O senhor, em momento nenhum, entrou na contextualização daquela realidade do regulamento, só que no mundo real. E aí fica fácil criar essa narrativa e tentar desconstruir a defesa dos soldados especializados no Brasil. Nós nunca fomos S1s, S2. Eu, particularmente, eu sou reservista do Exército, eu nunca servi aeronáutica e sequer me alistei na aeronáutica. Mas, uma vez aparecendo um concurso público, dada aquela realidade de época, eu me predispus a fazer esse concurso, porque o que era apresentado ali era atrativo. Então, tanto é que eu tinha colegas, o Éder, não sei se o Éder vai olhar essa live, o Éder estava no meio do curso de odontologia. Então, era interessante para jovens em situação de universidade, doutor Alessandro, acadêmicos, prestar esse concurso, ganhar uma grana bacana diante da proposta que estava sendo feita. Sim. E aí todo mundo caiu no canto da sereia. Vamos lá. Vamos em frente, pessoal. É compreensível, a partir do edital do concurso, que a carreira desses militares se iniciasse a partir da graduação de soldado e prosseguisse as demais graduações e postos. Aí eu vou voltar à questão de S2. Marcelo, mas por que nos recepcionaram como S2? Aí eu volto no que eu estava falando com o doutor Alessandro, quando nós estávamos tentando entender. Ora, como administrador, eu tenho um civil que está chegando e eu preciso recepcioná-lo e eu preciso enquadrá-lo em algum ponto que eu pudesse remunerá-lo. Eu teria que ter um parâmetro. Bom, não era um concurso para soldado, então vamos recepcioná-lo na base. Qual é a base? É o S2, é o recruta, é aquele que está em serviço militar inicial, é aquele que está começando. Então, estes alunos do curso de formação de soldado especializado ficarão enquadrados como S2 para efeito pecuniário, ok? Durante o período
de formação, e aqueles que concluírem a formação, eles irão, então, perceber o que será, então, o soldo do soldado especializado. Ok? E eu entendo que essa medida foi tão somente administrativa para recepcionar esses civis. Só um adendo aí, Marcelo. É que, para que isso ocorresse de forma legal, para que o ato não fosse viciado logo na origem, tornando sem efeito os atos subsequentes, isso que o Marcelo acabou de citar deveria estar previsto em edital. O edital é a Bíblia do concurso público. Tá? Então, se isso ocorreu e não havia previsão legal, porque aqui, senhores, senhoras, então, se não havia previsão legal, ou seja, nós estamos tratando de direito administrativo, porque no direito civil, aquilo que não é proibido é, em tese, permitido. O direito civil, ele leva isso com a previsão de que pode não ser proibido, mas tem que estar previsto. Ele é completamente positivado. Então, se essa admissão, dessa forma, né, que o Marcelo acabou de citar, ela foge à finalidade do concurso, da admissão em si, o ato é viciado na origem, e seus efeitos são nulos. Mas nós vamos continuar. Ótimo, nós estamos só iniciando, doutores. Perfeito. E nós vamos chegar nisso. Senhores, o que foi feito pela Força Aérea Brasileira, através de militares, eu quero deixar bem claro o seguinte: a minha admiração, respeito às Forças Armadas do meu país. Aqui não iremos apontar culpados, né? Até porque nós não tivemos acesso a todo o bojo, a riqueza de informações que nós precisamos, sim. Tá? Para entender o que está acontecendo. Pô, tem uma decisão da Corte Interamericana, cadê a decisão? Né? Ela está baseando posturas e recepções administrativas e jurídicas. Tudo bem. Tornem isso público. Tornem isso público. Contudo, doutor Marcelo, ou não, nós temos, porque fizemos os nossos trabalhos de coleta e de busca, alguns dados. Sim. Esses dados coletados aqui pelo canal nos permitem, de início, a formação de um juízo, ou seja, de uma imagem ante esse objeto aqui que nós estamos tratando. O primeiro dado, doutor, ou conjunto de dados que eu trago a vocês, queridos, que estão nos acompanhando, e eu tentarei ser o mais didático possível. São dois. Rápido, são rasos, e que vão permitir a quem não tem a menor ideia do que nós estamos tratando, a não ser os envolvidos, os soldados que aqui se encontram presentes, os ex-militares, como o Marcelo, que estão familiarizados com a linguagem, com o assunto, sabem do que nós estamos falando. Mas eu quero falar principalmente para aqueles que não tem nada a ver com esse problema, mas foram convidados, para que eles entendam. Veja bem, esses homens, eles foram desvinculados, ou seja, o seu vínculo empregatício, que foi feito através do concurso, foi efetivado a partir do ano de 2001, não é isso? O último concurso? 2001. 2001? É 2001. Ou seja, em tese, não deveria haver nenhum vínculo, seja ele qual for, e eu citarei um aqui, mas com esses entre aspas, e muitas aspas, ex-funcionários. Ocorre que, acreditem vossas senhorias, nos dias atuais, 2024, maio de 2024, muitos desses militares, ex-militares, ainda possuem contra-cheques em seus nomes com a palavra